Do livro Pão Nosso, capítulo 180, Crê e Segue. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 180. Crê e segue. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, João, capítulo 17, versículo 18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas, por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada afora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não debaterás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Orai e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos neste capítulo, que é o capítulo que encerra este livro Pão Nosso. Neste capítulo que Emmanuel utilizou o título de Crê e Segue, ele também utilizou esta passagem evangélica que foi anotada pelo discípulo João, que diz o capítulo 17, que eu recomendo que leia, porque esta parte, esse pequeno parágrafo que faz parte desse capítulo, é o capítulo quando Jesus vai anunciar aos seus discípulos que a sua hora era chegada. Então, Jesus estava orando
a Deus quando disse esta frase. Então ele estava se dirigindo a Deus. E ele então disse, assim como tu me enviaste ao mundo, isto é, Deus o enviou ao mundo. Ele disse, também eu os enviei ao mundo. Ele se referia a seus discípulos. Porque no livro de Carlos Bacelli, que tem o título Nos Céus da Gália, neste livro mostra quando Jesus convidou alguns espíritos para que viessem junto com ele para a sua missão. Então, por isto que ele disse que também eu os enviei ao mundo, porque ele fez o convite a eles para que eles viessem junto com ele. Então é muito interessante nós analisarmos isso para que a gente possa compreender a lição de uma forma completa. Então, assim como tu me enviaste ao mundo, ou seja, Deus, também eu os enviei ao mundo, isto é, os seus discípulos. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Então, Emmanuel faz uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Então ele te pergunta, se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã? Então, se nós já abraçamos verdadeiramente, em nome da fé sublimada, ou seja, nós temos esta procura para que nós tenhamos a fé no seu mais alto grau, sedento de vida superior, porque nós estamos realmente sedentos de vida superior, ou seja, nós almejamos ter uma vida cada vez mais elevada, com palavras, com atos e com gestos sublimados. Nós temos que recordar que o Mestre nos enviou o coração renovado e um vasto campo do mundo para servi-lo. O que significa um coração renovado? Significa que, quando nós já viemos nesta encarnação, nós já viemos com este propósito de estudar o Espiritismo. E possivelmente já o tenhamos estudado no plano espiritual. Então, nós já tivemos aquela centelha de conhecimento lá. E aqui nós fomos enviados, isto é, nos deram esta oportunidade da reencarnação. Então nós já viemos com este coração renovado. E quando assim conhecemos a doutrina espírita novamente, ou talvez pela primeira vez, o nosso coração se renovou de qualquer forma. Então nós estamos, quando conhecemos a doutrina, o coração renovado. E este campo vasto do mundo para servir Jesus no seu Evangelho. Porque todo conhecimento que nós adquirimos, todo conhecimento que adquirimos, é para que nós possamos distribuir aos outros, servindo Jesus neste grande campo do mundo. Por isto que Emmanuel continua dizendo, não só ensinarás o bom caminho, não só. Então nós temos o dever de ensinar o bom caminho a todos, sejam aqueles que nós encontramos, ou sejam aqueles que nos procuram.
Mas ele diz, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Então, estes ensinos elevados que nós estamos ensinando, nós temos que ser os primeiros a agir dentro desses ensinamentos. É claro que não devemos aqui levar ao pé da letra. Nós temos que lembrar que Allan Kardec nos disse que conhecerás o verdadeiro espírita cristão, aquele que vai se esforçar cada dia para ser um homem melhor, transformando os seus defeitos em virtudes. Continuando na segunda parte, Emmanuel diz, ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. É um reforço do que foi dito no parágrafo anterior. Então nós vamos ditar diretrizes nobres, nós vamos falar das coisas de Deus, do que Jesus nos ensinou, para os outros. Mas nós vamos nos esforçar para marchar dentro delas. Cada um de nós. E nós vamos também proclamar a necessidade de bom ânimo. Nós vamos dizer realmente para todos que estão passando por dificuldades de qualquer tipo, seja financeira, seja do coração, seja de um golpe que ela recebeu de uma pessoa amada, enfim, não importa o tipo de necessidade que ela esteja precisando. Mas nós, seguindo nessa estrada fora, nós temos que estar semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Então, mesmo que nós estejamos sendo incompreendidos na nossa vida, nós temos que seguir o bom ânimo, porque nós temos a obrigação de distribuir o bom ânimo a todos. E, portanto, nós temos que estar de bom ânimo. Continua dizendo, não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Uma colocação importante para nós espíritas. Porque quando nós iniciamos na doutrina, nós iniciamos fazendo a campanha do quilo e fazendo distribuição de moedas, não é? E também benefícios imediatos, cestas básicas, a sopa, não é? E outras coisas. Fazendo a distribuição de roupas e tudo mais. Porém, esta fase, não que ela vai passar, ela deve continuar. Mas nós temos que dar algo mais de importante. Nós temos que dar algo de nós mesmos. Então, dará sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Então, aquela palavra amiga, aquele direcionamento, trazendo o Evangelho de Jesus, mas, como foi colocado anteriormente, mas se esforçando por vivenciá-lo, não se colocando como se não estivesse também com problemas, mas também que você esteja dando exemplo, que você está passando também por dificuldades, talvez outras dificuldades, mas está passando, e não perca o bom ânimo. E você vai dar algo de ti mesmo, e esse algo de ti mesmo é o seu tempo, que é muito importante. E você vai elevar essa pessoa para que ela saia daquela situação difícil. Continua dizendo Emmanuel, não somente perdoarás. Então o perdão você tem que dar. Você tem que fazer com que o perdão seja a prática da sua vida.
você vai também compreender o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Então, além de perdoar, ou seja, compreender o ofensor, você vai auxiliar para que ele se reerga. Porque se ele realmente te ofendeu em alguma situação, esse ofensor sabe que te ofendeu. Mas, na maioria das vezes, o seu orgulho não permite ainda que ele venha a te pedir perdão. Então é por isto que você deve perdoá-lo. Porque você também foi perdoado em diversas situações. Muitas, e até hoje também. Por isso que você tem que fazer a sua parte. Então você deve compreendê-lo. Compreendê-lo é isso, é você perceber que ele está, às vezes, em estágio inferior ao seu. Você já compreendeu o Evangelho de Jesus, ele não. Então é preciso que você compreenda este ofensor, a situação dele, e auxilia de forma a que você possa reerguê-lo. Nesta outra parte, ele diz, não criticarás. Criticar é você, de certa forma, julgá-lo. É você mostrar o erro, não é? Mas você encontrarás recursos inesperados de ser útil. Então você não deve criticar. Você vai encontrar recursos inesperados. Porque se você estiver aberto, esses recursos chegarão até você pela espiritualidade maior. E aí você vai ser útil, ao invés de criticar. Emmanuel também diz que não deblaterás, que você não deve deblater. Isto é, você não deve trocar ofensas. Você não deve discutir com o outro. Você vai se valer do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Então, quando você entra em discussão, seja ela qual for com outra pessoa, você está tendo uma perca de tempo. Você deve pensar em materializar bons pensamentos para que te dirigem à vida e não perca tempo com essas questões. Mas mesmo assim, ele continua dizendo, não disputarás inutilmente. A disputa por cargos no centro espírita, a disputa é para saber quem é o maior, aquele que já fez mais pelo centro espírita, ou aquele que merece maior consideração. São tudo resquícios do nosso orgulho que ainda temos. E nós fazemos de uma forma velada. Estamos disputando cargos dentro do centro espírita. Emmanuel diz que ao invés de nós disputarmos qualquer coisa, nós vamos encontrar o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Então, quando você estiver pensando assim, ou uma outra pessoa estiver disputando com você algum cargo que você não almejou, ou que talvez você tenha almejado para você trabalhar mais, você vai trabalhar. Encontre nos semelhantes, para que você possa trabalhar e esquecer qualquer tipo de disputa. Emmanuel continua dizendo, não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Então, é muito importante isto, que se você ficar somente querendo combater o mal, ou seja, por palavras, dizendo que o mal é isso, o mal é aquilo, ele está no outro, isto não adianta nada.
necessário que você retenha dentro de si o bem. Você tem que reter o bem dentro de si e você passar a semear aos outros, distribuindo este bem que você já reteve. E você não vai condenar ninguém, porque Jesus não condenou ninguém. E alguém pode dizer assim, mas Jesus é um espírito de alta estirpe, eu não posso me comparar com ele. Não, você não está se comparando com Jesus. Mas você tem que entender que se ele nos ensinou isto, é para que nós possamos fazê-lo. Que não seja na plenitude que ele fazia ou faz, mas que ele ensinou para que nós possamos também fazer. Nós temos que ter o Evangelho de Jesus como manual de conduta humana. Temos que fazê-lo. Então, nós temos que fazer como? Nós vamos descobrir a luz do amor para fazê-la brilhar em nosso coração até o sacrifício. Então, nós temos que descobrir essa luz do amor que está dentro de nós. Nesta outra parte, ele diz, orai e vigia. Ou seja, ora e vigia. Nós temos que realmente orar. Mas não somente orar, nós temos que vigiar muito. Vigiar o quê? Os outros? Vigiar o sentimento dos outros? Não. Nós temos que vigiar os nossos sentimentos. Porque muitas vezes nós expressamos nossos sentimentos ainda ruins sem percebermos. Por quê? Porque nós não vigiamos. Quando nós começamos a vigiar nossas palavras, nossos pensamentos, nós vamos percebendo que aquilo nós não podemos falar. E que nós temos que rever em nós, não somente no falar, não somente no não pensar, mas nós temos que rever dentro de nós os conceitos. E aí nós vamos nos burilando interiormente. Nós, somente nós, conosco mesmo. E pedindo a espiritualidade maior que nos ajude nessa missão. Por isso ele diz, ama e espera. Então nós temos que nos amar e esperar. Não temos que achar que vamos dar um salto quântico nesta nossa vida agora encarnada. Não vamos. A natureza não dá salto. E nós somos parte da natureza. Também não vamos dar um salto enorme. Mas vamos dar aquele salto que nos é possível. E por isso nós temos que aguardar. Ele disse, serve e renuncia. Então nós temos que estar sempre dispostos a servir a todos, porque Jesus veio nos servir. E nós temos que renunciar. Renunciar em prol do quê? Do nosso egoísmo. Porque nós somos muito egoístas. Então, se uma pessoa está sendo egoísta com você, que você renuncie a você mesma. Ah, mas eu estou alimentando o egoísmo dela. Deixa, seu tempo, ela também vai descobrir. E Emmanuel encerra dizendo, se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Então, o seu convite, o convite de Emmanuel, é que nós possamos, com a lição do Mestre, do seu Evangelho, trazê-la para os nossos dias, os seus ensinamentos. Porque se nós não fizermos isto, a nossa fé teria sido vã. É uma lição que veio encerrar o livro de uma grandeza extraordinária.
Principalmente quando nós lembramos que foi aquele momento crucial que Jesus estava ali dando os últimos ensinamentos para os seus discípulos, falando com eles que a sua hora era chegada. Isto é, talvez, ou com certeza, o motivo pelo qual Emmanuel o colocou no final deste livro. Que por ser a hora derradeira de Jesus, era aqui também o último capítulo. Eu ainda não encerrei o livro neste momento que estou fazendo a gravação, mas faço aqui um convite a todos para que possam realmente estudar o Evangelho de Jesus e trabalhar no seu íntimo, no dia a dia. Quero agradecer a você que teve a paciência de estar comigo neste trabalho. Quero agradecer a você que se comunicou comigo, dando sugestões, me pedindo maiores explicações, que muitas vezes eu não tinha condições de dar, mas isto me ensejou a procurar no Evangelho, e procurando, eu trouxe, talvez não de forma tão clara como quisesse, mas eu trouxe para você. Muito aprendi neste livro, e espero também que você tenha aprendido, e que nós possamos trabalhar conosco em primeiro lugar o nosso amor, e para que possamos, aí sim, distribuir o amor ao outro, porque nós somente damos aquilo que temos, nem mais, nem menos. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.